Hoje eu vou responder essa pergunta que um inscrito me mandou. O vício em apostas é falta de caráter? O que você aí que está me assistindo acha? Quando uma pessoa começa a apostar, quando ela começa a perder dinheiro, quando ela começa a mentir que não apostou, mentir que não perdeu dinheiro, quando ela tá no vício, você acha que isso é ou não é falta de caráter? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, eu trabalho ajudando as pessoas a superar o vício em apostas. Diariamente eu faço conteúdo aqui no meu canal e ajudo também no meu consultório dezenas de pessoas a superar o vício em apostas. E se você aí que está me assistindo sofre com esse vício, ou você tem algum familiar, algum amigo que está passando por isso e quer saber a resposta para essa pergunta, se o vício em apostas é falta de caráter, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo para você. Mas antes disso, é claro, se por acaso você é novo por aqui, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque todo dia tem vídeo novo, tem muito conteúdo bom e gratuito aqui no canal. Se inscreva e ative o sininho. Mas afinal, o vício em apostas é ou não é falta de caráter? Bom, diariamente no meu consultório eu vejo dezenas de pacientes, familiares enfrentando essa epidemia que é o vício em apostas hoje. Pessoas estão perdendo muito dinheiro, famílias estão sendo destruídas, inúmeros divórcios acontecendo, porque uma pessoa, quando entra no vício, ela não começa grande. Geralmente a pessoa começa apostando pouco. Ninguém começa apostando muito dinheiro. Ela começa apostando pouco, ganha um pouquinho, aí perde, aí vai tentar recuperar, aí ganha às vezes um pouco mais, aposta mais e perde, 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 vai tentar recuperar e vai perdendo cada vez mais. E o problema é o seguinte, quando uma pessoa começa a apostar, como eu falei em outros vídeos meus aqui, mexe muito neurologicamente e emocionalmente com ela. Basicamente, na sensação de prazer e recompensa do cérebro. Muitas pessoas viciam por quê? Por alguns fatores a pessoa vicia. Ela vicia porque ela sente prazer na aposta, ela libera dopamina, libera adrenalina e a pessoa vicia nessa sensação de prazer e expectativa de ganhar. A pessoa vicia por quê? Porque ela entra na parte cognitiva, onde ela acredita na possibilidade de uma renda extra e numa possibilidade de dinheiro fácil. Muitas pessoas procuram um atalho para ganhar dinheiro, muitas pessoas procuram um atalho para ficar rico e, obviamente, muitas pessoas viciam também pela ociosidade. Cabeça vazia é oficina do vício, não é mesmo? Eu sempre costumo dizer que cabeça vazia é oficina do vício. Então, esses são 3 motivos que levam a pessoa a viciar. E quando uma pessoa vicia, uma das grandes características de um viciado é a mentira. Já fiz vídeos sobre isso aqui no meu canal. Muitas pessoas, quando estão viciadas, elas mentem que não apostaram, elas mentem que não perderam dinheiro, elas mentem que não colocaram dinheiro na banca, elas mentem que não emprestaram dinheiro. E geralmente um viciado, ele só fala o que ganhou, ele nunca fala o que perdeu. E esse é um problema gigantesco. Sempre fala o que ganhou, nunca fala o que perdeu. Isso faz com que a pessoa vicie cada vez mais. Isso faz com que a pessoa quebre o ciclo de confiança com os familiares. Por quê? Porque ela vai, mente, depois os familiares descobrem, e aí isso quebra a confiança, aí não confia mais, aí para encobrir uma mentira tem que contar mais 5, 6 mentiras, e por aí vai. Então eu quero que você entenda, cuide com as mentiras se você está viciado em aposta, porque isso quebra a confiança, e é por isso que as pessoas mandam essa pergunta que mandaram para mim hoje. Vício em apostas é falta de caráter? A minha resposta é depende. Depende porque o vício por si só é uma doença. É uma doença que se chama jogo patológico ou ludomania, onde a pessoa fica com compulsão por apostar. É uma condição clínica onde a pessoa não consegue parar de apostar. Essa condição clínica traz algumas consequências, como a mentira que eu já falei para vocês, como o desespero, como a ganância de querer cada vez ganhar mais e principalmente a compulsão, que é não conseguir parar. Aí a falta de caráter é muito subjetiva e interpretativa. Por que subjetiva e interpretativa? A pessoa entrar no vício e ter algumas recaídas, mas querer sair, é um processo que acontece muito. Agora, a pessoa entrar no vício, não querer sair, não sair da fase da negação, não admitir que está viciado, mentir durante um longo prazo e não fazer nada
para mudar a realidade dela, aí você pode pensar numa falta de caráter ou numa falta de vontade na mudança ou numa falta de aceitação. Aí eu pergunto para você que está me assistindo, você ou teu amigo ou teu familiar, como que ele se posiciona frente ao vício dele? Ele já admitiu que ele está viciado? Ele admitiu que ele precisa superar o vício? Ele buscou tratamento? Mesmo que ele teve recaídas, ele está tentando sair? Então eu quero que você perceba isso. Qual é o posicionamento da pessoa que está viciada? Eu vejo no meu consultório, eu vou contar aqui um caso clínico, obviamente sem quebrar sigilo ético, sem contar a identidade do paciente. Eu tenho um paciente que chegou para mim, perdeu muito dinheiro e chegou porque teve recaídas, a família trouxe ele para mim. Ele já mentiu, já recaiu, mas hoje ele quer melhorar. Então nós mudamos os hábitos dele, nós mudamos a rotina dele e eu trabalhei com ele principalmente a aceitação. Hoje esse paciente, ele está aceitando o que ele perdeu, ele está dando adeus pro dinheiro que ele perdeu, ou seja, enquanto a pessoa tenta recuperar o que ela perdeu, ela não consegue superar, então ela está dando adeus pro dinheiro que ela perdeu, e nós estamos trabalhando com ele, além dessa aceitação, a mudança de hábito, uma rotina diferente, preenchendo as lacunas de ociosidade, para ele não ficar ocioso. Nós estamos trabalhando, reestruturando os vínculos familiares, porque isso vem com o tempo. Nós estamos inserindo atividade física no dia a dia dele, desse paciente. Por quê? Porque a atividade física vai trazer dopamina e, obviamente, nós estamos cercando tudo que traz os gatilhos dele, a interação com o dinheiro, limitamos o Pix, criamos uma rede de proteção familiar em volta dele, ou seja, esse é um caso clínico muito interessante, junto com ele, com a família dele, nós estamos criando estratégias para ele sair do vício, mas o mais importante, trabalhando um dia de cada vez, um passo de cada vez. O processo de superação do vício, como eu acabei de dizer, é um processo, não é da noite para o dia, é um processo, um passo de cada vez. Como falo no AA, no Alcoólicos Anônimos, é só por hoje. É assim que eu trabalho com os meus pacientes, mudando os hábitos, mudando a rotina, um passo de cada vez, aceitando o vício, conhecendo o vício e aprendendo a lidar com o vício. E, obviamente, uma rede de proteção familiar também é sempre muito importante. Aí, eu pergunto para você, o vício em apostas é falta de caráter? Depende do caso. Por quê? Porque depende da situação, depende do paciente. Cada cabeça é um mundo, cada pessoa tem a sua subjetividade. E o vício nem sempre é igual, porque aqui, dentro da cabeça de cada um, tem um universo gigantesco com inúmeras singularidades e subjetividade. Beleza? É assim que eu trabalho com os meus pacientes no consultório. E eu sugiro você aí, se você está passando por isso, lutando para superar o vício, eu convido você a conhecer meu Instagram, porque lá no meu Instagram tem muito conteúdo legal lá sobre psicologia, de forma gratuita também. Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, e se você precisar conversar comigo, chegar também, é só mandar um direct lá no meu Instagram, tá bom? Você pode conversar comigo ou até mesmo marcar uma consulta se você quiser. Me chama no Instagram, Leonardo F. Teixeira, o link do meu Instagram tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Eu quero saber de você que tá me assistindo, eu convido você a comentar para mim aqui embaixo. Você tá viciado em apostas? Você acha que o vício em apostas é ou não é falta de caráter? Você concorda com o que eu falei? Você discorda? Deixa a tua opinião ou deixa a tua história de vida aqui embaixo, que eu quero ver a tua história de vida. Beleza? Comenta pra mim aqui embaixo. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal. Se inscreve, ativa o sininho. Beleza? Inscreve o sininho que é muito importante. Todo dia tem um vídeo novo. Calma aí, não vai embora. Clica nesse vídeo, que esse vídeo aqui tá muito bom. Clica aqui, tá? Um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.